Olá pessoal, aqui é o Leonardo. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Enquanto eu falar a respeito de amor fati, essa expressão que é um tema central de alguns livros de Nietzsche. Mas antes de começar o vídeo, peço a você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like se você vai estar me ajudando. Bom, colaborando com essa iniciativa de fazer conteúdo, mais conteúdo e melhor conteúdo, né? Além disso, não esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição. Sem mais, então vamos lá, né? Amor fati. Essa frase que é tema central desse livro aqui, né? Esse Homo. Leitura obrigatória, eu colocaria um dos melhores. Bom, todos os livros do Nietzsche são bons, mas só um ponto de aviso. Nietzsche é sempre um ponto final de leitura de filosofia, não um inicial. É claro, poucas pessoas vão ler para fazer o que quiserem, mas não é recomendável porque a chance de interpretação errada ou mal interpretar é bem grande. Então sempre é bom iniciar pelos clássicos, né? Depois você vai para isso. É um ponto final sempre. Bom, mas, enfim, o que é amor fati? Essa coisa é uma coisa muito... Essa expressão, que é o tema central desse livro em particular, ela é interessante porque ela tem uma origem histórica, né? Se a gente for pensar, for lá a fundo, que essa resignação, né? O logos, o universo sendo esse agente no qual a gente não tem poder de influenciar, simplesmente aceitar. É finalmente esse ato de resignação. Esse é meio que um dos também os núcleos, se for pensar, da filosofia estoica como um todo, né? Que se tornou bem popular nos dias recentes. Mas por quê, né? É porque é algo poderoso quando entendido, ainda mais quando empregado. Mas por quê? Finalmente se trata de você entender suas próprias limitações. E isso é algo fundamental para um humano ter sucesso no sentido geral da coisa, em qualquer dada atividade, né? Porque assim, quando você entende que finalmente existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão, e você, de fato, não apenas aceita isso, mas internaliza isso, você passa finalmente a agir de acordo com isso também, você faz o que está ao seu alcance e o restante você realmente não é uma postura de indiferença, mas você simplesmente se resigna a aceitar que aquilo é o que é. Não existe mudança. Isso serve com pessoas, circunstâncias, com todo tipo de coisa. Quando você simplesmente aceita que as coisas são como elas são e que não há muito o que fazer para mudar isso fora o que está ao seu alcance, você não vai conseguir mudar ninguém. Mas você mesmo sim, você sempre vai ser capaz de mudar. Você talvez não consiga mudar o mundo, mas suas circunstâncias individuais, definitivamente. Então, é meio que esse acaba sendo o ponto central. Mas por que isso. Por que ir nessa explicação, né? Porque o Morfat é em suma isso, mas é o próximo passo, ele é não só o resignar, o aceitar, mas o finalmente amar. Eu colocaria também que é o finalmente ser grato por, que é esse exercício de gratidão para com o mundo. E nessa expressão, nesse livro aqui em particular, no capítulo Por que eu sou tão inteligente? Bem sensato, bem. Como colocar, né? Nietzsche, né, cara? Capítulo 10 ali. É interessante essa expressão que fala o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. É, Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, não querer ter nada de diferente, nem para frente nem para trás, por toda a eternidade. Não apenas suportar aquilo que é necessário, muito menos dissimulá-lo. Todo idealismo é falsidade diante daquilo que é necessário, mas sim amá-lo. O que isso quer dizer, né? É que é, é finalmente sobre isso. Você aceitar que tem coisas que você não vai mudar, você não vai poder mudar circunstâncias, pessoas, sabe? Tem coisas que fogem. O que você vai fazer exatamente sobre isso? Não há o que ser feito, não há o que ser alterado, não há poder para se utilizar meio mecanismo de interação com esse tipo de coisa. O que você pode fazer é realmente aceitar. Mas o aceitar tem esse cunho, né, perigoso, que é o de cair na indiferença, de talvez se deixar levar por essa mentalidade de que talvez tudo pode meio que ser ignorado, né? E eu vejo isso como esse caminho meio que perigoso a ser trilhado, porque a indiferença ela pode, em um momento inicial,
ser tremendamente poderosa nesse sentido de que você se desliga dos seus arredores, mas finalmente é um elemento autodestrutivo, é uma postura autodestrutiva, porque mesmo que você pretenda que as coisas não te influenciam, elas vão te influenciar. A questão é como você reage a elas, e uma postura de indiferença não é exatamente a reação mais saudável ou adequada para as situações. É necessário deliberar, é necessário compreender, finalmente agir de forma correspondente. Então, essa postura de indiferença não é exatamente adequada, não se você quiser ser um humano saudável em todas as esferas imagináveis da coisa, as possíveis, né? E o próximo passo é a resignação. Resignação no que? É aceitar isso e lidar com isso. Não existe outra escolha, você lida com os fatos como eles são. A gente volta naquela questão do mapa e o território, né? Se o território está diferente, você atualiza o mapa. Ponto. Não tem muito o que ser feito. E finalmente, aí que eu acho que entra o amor fati com essa coisa, como esse ato poderoso, que é o ser grato por isso. É o entender que as coisas são como são e finalmente, para você ter essa postura, essa chama verdadeira dentro de você, ser esse elemento de luz, vamos colocar assim, no mundo, em um mundo trevoso, é necessário que você seja esse que compartilha a chama, esse que traz o calor consigo, esse que traz o esclarecimento, não o esclarecimento, nossa, só é meio estranho falar isso, mas traz a luz consigo. Isso demanda que você seja grato, você tenha essa postura de amor para com as coisas, que você entenda e aceite, mas aceite de forma verdadeiramente honesta, e aceitando essas situações que fogem do seu controle, você finalmente adquire essa postura de realmente ser capaz de até mesmo sorrir e agradecer por aquilo, por mais adverso que seja, por mais doloroso até mesmo que seja, porque tem coisas que são assim, né? São complicadas de se lidarem, são excessivamente complexas, né? E, e é parte da experiência humana isso tudo, mas não dá exatamente para fugir disso. E isso que eu vejo como sendo essa expressão, e é tão interessante isso, o amor fati, porque essa postura ela é meio que ela é filosófica em conceito, mas ela é meio que religiosa em expressão, que é realmente o dar outra face e dessa habilidade de ser grato até pelo mal que lhe é feito de uma certa forma, realmente dar outra face. Mas isso é meio que o princípio do esclarecimento, se você for pensar a respeito, porque se você tem essa habilidade, se você tem essa postura para com o mundo, para com as circunstâncias, coisas e pessoas, significa que você realmente não tem mais o apego egóico a absolutamente nada, quando é feito de forma honesta, quando é feito de forma verdadeira. Ou seja, você de fato não tem essa necessidade, essa demanda de que as coisas sejam como você espera que elas sejam. Elas são como elas são e finalmente, sendo elas positivas ou não para você, sendo elas boas ou toleráveis ou não para você, você finalmente irá aceitá-las e irá ser grato por elas. E finalmente você irá crescer ao vivenciá-las. E será grato pelo processo, por mais doloroso que este seja. E eu acho que esse que é o núcleo dessa coisa toda, né? Você realmente ter essa habilidade de olhar para a sua própria vida e aceitar esse cunho didático que a realidade tem, pelo menos na minha perspectiva, né? Que ela tem essa figura que às vezes é caricata em natureza, mas que é como um grande professor, é um mestre que tenta a todo instante te transmitir lições atemporais, mas que às vezes a gente está tão poluído, tão cheio de coisas que nós nos recusamos a ver, nos recusamos a aprender. E, e a expressão do amor foi justamente isso, é você começar a dar ouvidos a esse senhor da barba branca que está o tempo todo querendo te ensinar coisas, assim, sendo bem caricato com a coisa tudo, mas que a gente meio que se recusa a ouvir a sabedoria que ele está tentando transmitir. Mas é aquilo, é o se recusar a ver, é ter olhos e não ouvir, sabe? Ter ouvidos e não ouvir. E isso se remete a isso, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, como tudo faz, eu acho que todos nós estamos meio que nesse caminho de aprender a ser assim, de, de silenciarmos o bastante essa poluição, esse ruído, sabe? Que não tem o menor significado para
para poder ouvir realmente essa voz da sabedoria que tenta a todo instante nos doar, nos ajudar, nos elevar, mas que demanda esse esforço pessoal tremendo para que possa finalmente ser ouvida, ser finalmente compreendida e finalmente aceita, né? Bom, essa é a reflexão que eu deixo sobre essa expressão que eu acho muito interessante, curiosa, né? E novamente, a leitura, eu diria que é obrigatória de Nietzsche. É um desses livros que eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos todas as obras de uma vez na vida, pelo menos porque agrega muito. E a releitura ocasional ainda mais, porque você percebe que tem níveis distintos de complexidade desse tipo de obra. E é uma característica dos grandes autores, né, dos clássicos como um todo, é que a cada releitura, após um certo período de tempo, você vai ver que tem algo novo ali a ser absorvido, tem algo novo ali a ser aprendido. E como sempre, vale a pena, né? Sempre buscar aprender mais. Bom, essa reflexão deixo com vocês, então. Agradeço pela atenção até o momento e, bom, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, se você vai estar me ajudando e a gente se vê no próximo vídeo. Até!